Continuando então, nós estávamos considerando ali a chegada de Moisés ao Egito e seu primeiro contato com o faraó, né? E aqui já observando o nossos anexos, ok? Pois bem. Quando Moisés então se aproxima do faraó e declara a ele o propósito da sua vinda e a ordem do Senhor, deixa ir o meu povo, e faraó diz, quem é o Senhor para que eu ouça e vos deixe ir? Então, não parece que ele está interessado em conhecer o Senhor, o Deus do Moisés. Mas esta resposta revela a soberba que está no coração do faraó, em não reconhecer o senhorio do Deus de Moisés. Então, Deus parece decidir se apresentar a faraó. E como se Deus dissesse, Moisés, não se apresse, eu vou responder a faraó quem é o Senhor. Vou dar uma aula de teologia a faraó. Mas antes que eu lhe diga quem sou, primeiro vou lhe dizer quem não é Senhor por aqui. E faz sentido, porque se Deus apenas se revela como um Deus, um faraó que teria tantos, um Egito que teria tantas divindades, poderia dizer mais um Deus. Então Deus chega se apresentando, dizendo primeiro, quem não é Deus no Egito? Para só depois dizer, sim, eu sou o Senhor. E esse curso de teologia, esta apresentação de si, que Deus dará a faraó, vai durar aproximadamente 9 meses. Sim, através de 10 pragas, 10 disciplinas, não é? E essas 10 pragas, isso aqui é uma ideia, uma informação interessante, tá? Nós não temos no texto, precisamos fazer aí observar alguns pontos, né, nas entrelinhas para chegarmos aqui a esta conclusão. Então, entre a primeira praga até a última praga, nós temos aqui um período de aproximadamente 10 meses. Tá? Ou 9 a 10 meses. Agora, cada uma das pragas enviadas ali não é apenas para causar sofrimento a faraó e aos egípcios, mas Deus está desmistificando o Egito, Deus está destronando as entidades do Egito para então se apresentar como Senhor. Então vamos lá. Aqui nós temos nessa primeira coluna, inclusive que é um gráficozinho bem interessante, sugerido aí por Champlin. Claro, apenas a ordem, né? Ou seja, os nomes das divindades, mas nós temos basicamente o seguinte, aqui nós temos a praga, aqui o texto onde há a advertência, aqui o módulo como isto acontece, e aqui as divindades afetadas e as reações, ok? Então vamos lá observar basicamente isto aqui. A primeira praga, nós temos aí o Nilo tornando-se em sangue. Nilo, na verdade, além de ser uma fonte de grande relevância para o Egito, nós temos o Nilo também como uma divindade. Então, o Nilo está associado a qual divindades para os egípcios? Ao deus Ápice, deus Boi, Ísis, deusa do Nilo. Então, nós temos aqui 2 divindades que são afetadas quando o Nilo se torna em sangue. E depois, claro, isto se amplia para todas as fontes e reservatórios de água do Egito. A segunda são as rãs. Rãs afetam aqui
basicamente Hecate, deusa do nascimento, que tinha a cabeça de rã. Deus está dizendo que não, ele chegou, então ele é o Deus do nascimento e da morte, enfim, só nasce e morre aquilo que ele quer. E aqui os detalhes, vocês dão uma olhada aqui nesses textos, tá bom? Terceira praga, piolhos. E como a praga de piolhos foi feita a partir do pó do deserto, então ele afeta diretamente Sete, né? Deus do deserto. Então, veja, o próprio deserto é transformado numa praga e o Deus do deserto não consegue fazer nada para livrá-los. Claro, até porque é um ídolo, né? Não tem o que um ídolo fazer. E Deus está destronando esse panteão de deuses do Egito. A quarta praga, as moscas. Olha quantas divindades são assoladas ou são derrubadas, desmistificadas com esta quarta praga. Nós temos Ra, Deus Sol, o Atite, simbolizado pela mosca. Na quinta praga, tem-se quinta praga, nós temos aqui sobre o gado. O gado é terrivelmente afetado, e ao afetar o gado, a divindade que está em combate aqui, ou sendo combatido aqui, é Ractor, deusa de cabeça de vaca. Então veja, para toda divindade eles têm lá um ídolo, essa é a cabeça da vaca, a praga vem aqui sobre o gado. Além de balançar a fé dessa gente, também, claro, um grande prejuízo financeiro. A sexta, que são as úlceras, afeta aqui diretamente Ápice, deus boi, Sekhemete, deusa da doença, Suno, deus da peste. E nada, ou nenhum desses deuses conseguem agir. A sétima praga, que é a saraiva, né? Ele vai afetar as mesmas divindades da oitava praga, que são os gafanhotos. Portanto, Nut, deus céu, Osíris, deus da agricultura, são afetados aqui. Na nona praga, a treva, aqui Deus já está chegando mais perto do trono do faraó. Porque trevas, ou seja, o sol não tem mais nenhum brilho, durante um período aí de 3 dias, vai afetar diretamente a Ra, Deus Sol, e Nut, Deus Céu. E esse Ra, lembra que Faraó, né, vai reclamar para si aí a identidade de Amon-Ra. Amon-Ra, ou seja, o Deus Sol. Então, se ele é o Deus Sol, por que o sol não brilha mais? Há trevas absoluta. Então aqui Deus já está chegando perto e dizendo, faraó, tu não é sol coisa nenhuma, não tem brilho nenhum. E dá um apagão geral no Egito. Claro, o povo hebreu aqui já está separado, tem sol para eles, mas o Egito está em absoluta treva. E finalmente, a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Aqui, na morte do primogênito, Deus já balançou e derrubou toda a resistência do faraó. Mi, deus da reprodução, Hecate, deus do nascimento, Ísis, deus ou deusa protetora das crianças. Veja que interessante. Então, todas as principais divindades são sacudidas aqui no manifestar destas pragas. Agora Faraó já está quebrado, a sua soberba já está quebrada. De vez em quando nós lemos no texto que endureceu o Senhor o coração de Faraó. Na verdade, o coração de Faraó já está duro, já é duro, ou seja, Faraó já é soberbo. E quando Deus endurece o coração, na verdade, Deus dá corda ao Faraó. Por mais soberbo que seja o faraó, ele não teria coragem ou marra para continuar enfrentando aí e desafiando o poder de Deus. Então, quando Deus endurece o coração, é como o Senhor dá resistência a um coração que já é soberbo. O Senhor está apenas
potencializando aquilo que o faraó já é, não deixando-o sem escolha, como o faraó dizendo, nossa, como eu sou bondoso e humilde para reconhecer a soberania do Senhor, mas o Senhor não me deixa reconhecê-lo. Não, não, não. Deus está apenas potencializando aquilo que ele já é, para que outras coisas possam ser revelados aqui, ok? Então, é debaixo desse show de maravilhas que vai durar aí de 9 a 10 meses aproximadamente, que os hebreus vão sair do Egito. E nesta última praga, que ocorre durante a noite, a orientação de Deus para os hebreus é, estejam prontos, vocês vão celebrar aqui a Páscoa, e é aqui que Deus vai instituir a Páscoa para os hebreus, não é? Essa festa da saída, que e aí eu vou sugerir que você leia o texto bíblico para você compreender os detalhes da Páscoa, tá? Quero apenas aqui pontuar antes de avançarmos. Preparem aí o cabrito, reúnam as famílias, enquanto vocês comerão a carne desse cabrito, o umbral da porta de vocês deve estar marcado com o sangue, porque o anjo da morte vai passar, vai matar os primogênitos, mas toda casa que tiver sinalizada com o sangue, a morte não entrará. Claro que aí nós temos grandes mensagens simbólicas apontando para Cristo. Todo aquele que está marcado com o sangue de Cristo tem a proteção do Senhor. E os egípcios, então, deveriam fazer esta refeição, mas já prontos, com a bagagem pronta, com a mudança pronta, porque na hora que o faraó dissesse, vão, saiam, né, e orem por mim, eles já deveriam estar prontos para assim fazer. Então, é assim que termina esta primeira parte do Êxodo, dos primeiros 12 capítulos. E para avançar, nós vamos ver a segunda divisão, que está entre os capítulos 12 e 37 ao 19:2, que é o Israel caminhando para o Sinai. Mas antes de avançar, vamos de novo dar aquele intervalo para avançarmos e o vídeo não ficar tão extenso. Amém? Já volto.